Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos abrir o nosso livro de atividades na página 24, onde nós faremos alguns exercícios que envolvem os verbos no imperativo, que são aquelas ações que indicam orientação, um pedido ou uma ordem. E vamos também fazer atividades sobre o gênero textual que nós estamos estudando, que é o cardápio. Verbos no imperativo. Vamos relembrar. O que são verbos? Verbos são aquelas palavras que indicam ações. Levantar, sentar, pedir, empurrar, sentar, beijar, abraçar. Lembra que nós falamos nas nossas aulas? 5. Releia um passo do modo de preparo do bolo de milho. Espete com um palito. Se sair seco, já está assado. A. Qual palavra indica uma ação a ser realizada? Nessa frase, qual é a palavra que indica uma ação, que é um verbo? Espete, com, palito, ser, sair, seco, já, está, assado. Qual dessas palavras indica uma ação? Vocês vão escrever ela aqui. B. Essa palavra é um substantivo, um verbo ou um adjetivo? Substantivo é o nome que dá, é aquele que dá nome a tudo que existe. Tudo que tem um nome é substantivo. Só que nós já estudamos vários tipos de substantivos e vamos estudar mais ainda. Verbos são todas aquelas palavras que indicam ações, que foi o que a prof acabou de dizer. E adjetivos é aquela palavra que caracteriza o substantivo. Por exemplo, prof. Josuelen, alta, simpática, sorridente. Esses são os adjetivos da Josuelen, que são as características dela, ok? C. Essa palavra indica, a palavra que você encontrou como verbo lá naquela frase. Ela indica uma afirmação na frase? Uma orientação? Ou ela indica um desejo? O que vocês acham? Quando uma forma verbal dá uma orientação ou expressa um pedido ou uma ordem, dizemos que está conjugada no modo imperativo. Imperativo é aquele que dá uma ordem, um pedido ou uma orientação. 6. Relacione as colunas indicando o que os verbos usados no modo imperativo expressam em cada frase. Fique quieto. Se eu olhar para vocês e falar assim, fiquem quietos, eu estou dando uma ordem, uma orientação ou um pedido. Lembram que o ponto de exclamação, ele expressa mais a frase, ele dá mais sentido, né? Ele dá mais emoção. Então, se eu falar assim, fique quieto, eu não falei assim, fique quieto, porque está com ponto de exclamação. Será que eu dei uma ordem, uma orientação ou um pedido? Vocês vão ligar. Por favor, siga em frente. Estou falando um pedido, uma orientação ou uma ordem? Coma doce somente de vez em quando. Colabore com as nossas causas e doe roupas que não usa mais. Faça silêncio. Depois de recortar o papel, pinte as figuras como desejar. Quais dessas frases aqui são ordens, são pedidos ou são orientações? Vocês vão ligar. Cardápio, nosso gênero textual do momento que nós estamos estudando. 7. Leia o cardápio a seguir. Cardápio nordestino. O que quer dizer cardápio nordestino? Que esses pratos são feitos, são criados no Nordeste do Brasil. Então, eu sei que nesse cardápio tem comida que são típicas do Nordeste. Entrada, cuscuz. Prato principal, vatapá de camarão. Sobremesa, bolo de aipim, cocada de forno com sorvete de baunilha. Eu tenho água na boca aqui.
O vatapá é um prato típico da cozinha da Bahia. Também é popular no Amazonas, no Amapá e no Pará, onde a receita sofre variações, como a ausência de amendoim e de outros ingredientes comuns na versão tradicional. De acordo com o pesquisador Luiz da Câmara Cascudo, quem trouxe o cuscuz para o Brasil foram os portugueses no início da colonização. Porém, africanos, árabes e mouros já comiam cuscuz há muitos e muitos anos. A base do cuscuz é uma mistura feita de algum tipo de farinha com água ou leite. A ela podem ser acrescidos outros ingredientes, como sardinha, legumes, ovos cozidos, leite de coco, carnes, frutas secas, crustáceos e até mel e açúcar. O cuscuz paulista é feito com farinha de mandioca e farinha de milho. Os ingredientes adicionais são muitos: ervilha, sardinhas, camarões, ovos, cebola, palmito, azeitona e etc. O fundamental é um tempero chamado coloral, que dá a cor avermelhada características ao prato. Prof. adora cuscuz. 8. Releia o título do cardápio. Cardápio nordestino. O que esse título indica? Se você chegar em um lugar e pegar o cardápio, já tem esse título dele, cardápio nordestino. Você vai ver ali que são pratos típicos da região do Nordeste do Brasil, não é isso? Então, isso que indica o título do cardápio. 9. Que prato é servido na entrada? Vamos voltar lá e olhar o cardápio e vamos ver qual é o prato servido na entrada. 10. Qual é o prato principal? Nós temos lá no cardápio também. Quais são as opções de sobremesa? 12. Você já comeu algum prato descrito nesse cardápio? Vocês já comeram algum prato que consta naquele cardápio? De entrada, o prato principal ou a sobremesa? Isso é pessoal. De qual estado do Brasil o vatapá é um prato típico? Vamos ler lá a origem do vatapá. 14. Qual é a diferença entre o cuscuz tradicional e o cuscuz paulista? Também está lá naquela legenda lá abaixo da imagem. Difícil, crianças? Não, né? Tá muito fácil. Como a prof sempre fala, mamão com açúcar. Então, essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Espero que vocês façam com capricho, dedicação, estudem bastante no final de semana para o nosso desafio da tabuada, dê o melhor de si, tá? Não fiquem preocupados se vão errar, é só uma forma da gente aprender. Nós vamos brincar e aprender ao mesmo tempo, tá certo? Um beijo bem grande para vocês e fiquem com Deus.